Tá ligado? Dá um sorriso para ele e diga: é nós. E um belo dia eu estou no confessionário, e a pessoa responsável de acolher os penitentes bateu na minha porta sem cor e disse assim: padre, tem um rapaz lá fora, maior do que o senhor, muito forte, e ele disse que ele acabou de sair do presídio e não sabe o que ele veio fazer aqui. Só que ele viu escrito confessionário e resolveu entrar. Eu falei: ô glória! Como não sou eu que pesco, eu só jogo a rede. É Jesus que vai fazer. Pode mandar, é desses que eu gosto. Por quê? Tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu sou um homem impuro. O Senhor me arrancou das garras de Satanás. O Senhor me encontrou num baile funk no Rio de Janeiro. Há 27 anos atrás o Senhor mudou a minha vida. Eu vivi uma experiência de drogadição, de prostituição, de tudo aquilo que a juventude lá fora vive. Eu falei: pode mandar. Aí ele entrou. Ele falou: seu padre, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu falei: beleza, não tem problema não, entra aí, senta. Quer tomar uma água? Eu ofereci uma água para ele. E aí eu falei: senta um pouquinho. Aí eu fechei a porta, ele sentou. E aí eu disse para ele assim, ou melhor, eu disse para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu só vou lançar a rede, me mostra como, qual é o primeiro passo. Aí o Espírito Santo falou assim: fala alguma coisa do mundo, de futebol. Aí eu perguntei para ele: qual é o seu time? Ele: eu sou corintiano. Aí eu estendi a mão para ele e falei assim: e eu sou flamenguista. É nós. Eu falei: o Flamengo, falei ali a escalação do Flamengo para ele. Ele me falou do Corinthians. E aí eu fui e falei para ele assim: que legal, não sei o que lá. Começamos a conversar. Eu falei: Espírito Santo, qual vai ser o próximo passo? Aí me veio assim: conte a sua história para ele. Eu perguntei: você tem tempo? Todo o tempo. Tá bom. Aí eu contei a minha história para ele, que eu era um bêbado, que eu vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. E aí ele, da maneira que eu contei, ele começou a sorrir, e ele disse para mim: há muito tempo eu não dou um sorriso. Eu falei: seu sorriso é lindo. Aí ele falou assim: isso é besta, padre. Aí depois que eu contei a minha história para ele, ele disse para mim: então o senhor está dizendo que tem jeito para a minha vida, diante da sua história? Eu falei: sim. Pior que você entendeu. É isso, tem jeito. E aí ele se levantou, e ele tirou a camisa, e me mostrou uma tatuagem que ele tinha feito, a partir de um pacto, que ele tinha feito com a morte. E ele disse para mim assim: eu tinha feito esse pacto porque aconteceu uma situação, uma tragédia na minha vida. Eu sou um inocente que fui acusado de um pecado que eu não fiz, de um mal que eu não fiz. Eu fui julgado, e eu fiz um pacto com a morte, que quando eu saísse da prisão, e eu tinha saído naquele dia, eu iria resolver a situação. Aí eu falei: coloca a camisa, porque quem está passando lá fora não vai entender nada, um padre com um cara sem camisa. Aí ele riu, falou: você é doido. Eu falei: é. Eu falei assim: então, eu queria te pedir somente uma coisa. Eu posso rezar por você? É a única coisa que eu tenho. Ouro e prata eu não tenho, nada. Nem o que eu tenho de mim mesmo é só miséria. Ele falou assim: pode. Eu falei: então fique em pé, porque eu já sabia que o Espírito Santo ia tombar ele, né? Sou doido. Aí ele ficou em pé, eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a rezar, pedir o Espírito Santo de Deus sobre ele. Do nada ele, puf, tombou. Eu: oh glória! Aí eu comecei a rezar em línguas em volta dele. Aí ele começou a tremer, a chorar no chão. Eu me ajoelhei e coloquei a mão no coração dele. Comecei a rezar, pedir a libertação, quebrar as maldições, os julgos, pedir a cura interior. E ele chorava, se debatia. Aí ele acalmou, deixei ele lá, sentei, tomei minha água, esperei o agir de Deus.
Deus terminou de agir. Ele, ué, o que eu estou fazendo no chão? Eu falei para ele, é o amor de Deus. Foi Deus. Ele falou assim, ô padre, o que o senhor fez comigo? Eu falei, eu? Fiz nada. Ele falou, minha voz mudou, cara. Eu falei, não foi só sua voz, foi você por inteiro. E aí, ele chorando, eu segurei na mão dele, ajudei ele a se levantar, ele abraçou comigo, começou a chorar, se debatia de chorar, e ele falou assim, nem na frente da minha mãe e do meu pai eu nunca chorei. Eu falei, chegou a hora. Pode chorar no braço do pai. E aí ele falou assim, eu estou com uma dor no meu coração. Eu falei, é? Eu falei, agora eu posso te explicar por que você entrou aqui? Ele falou assim, pode. Eu falei, você entrou aqui porque por causa dessa dor. O Espírito Santo que foi derramado sobre você está fazendo seu coração doer por causa dos seus pecados. Ele falou assim, eu falei assim, você quer se confessar? Eu falei, ele falou, quero. E aí eu fui conduzir a confissão dele, e aí cada pecado ele chorava. Depois eu dei absolvição. E aí eu perguntei para ele, tem quanto tempo que você não vai numa missa? Ele falou assim, como a confissão desde a minha primeira comunhão. Aí eu falei assim, dei um tapa na mão dele, falei assim, é nós. Balança a mão desse irmão aí dele, é nós. E aí eu falei para ele, eu vou celebrar uma missa só para você na minha casa. Peguei ele, levei lá em casa, arrumei o altar. Foi solene. Foi uma das missas mais intensas que eu celebrei. Porque eu estava pescando um pecador para trazê-lo para a misericórdia de Deus. E o Deus que é misericordioso queria entrar no coração dele e permanecer para sempre. Balança a mão. Quai, seu app de vídeos curtos.